Imagine que, do nada, um cara começa a construir um barco enorme. Do nada. Bem no centro da cidade. E aí sai por aí dizendo que o mundo inteiro vai ser destruído. Parece coisa de filme, né? Essa foi a história real de Noé. Essa história não é só sobre o passado. Ela é um alerta para o nosso futuro também. Então fica até o final, porque eu vou te falar algumas coisas que muita gente nunca percebeu. Oi, meu nome é Patrícia Paula. Em uma época em que a humanidade tinha se corrompido completamente, o mundo estava um verdadeiro caos. Roubo, violência, maldade por toda parte. Deus olhou para tudo aquilo e decidiu que precisava fazer alguma coisa. Mas no meio daquela bagunça toda havia um homem diferente, Noé. Em Gênesis 6,12 diz: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. O cara era justo. Não porque era perfeito, mas porque escolheu fazer as coisas certas quando todo mundo fazia o errado. Já ouviu aquela expressão que estava no lugar errado na hora errada? Pois é, só que com Noé foi o diferente. Ele era o cara certo na hora errada. Moral da história: nossa origem não define nosso destino. Se todo mundo que está no seu redor está no caminho errado, você ainda pode escolher ser diferente. Agora pensa comigo neste desafio. Deus mandou construir um barco gigante. E detalhe, sem tecnologia moderna, sem guindaste. Você já viu aquelas gruas enormes? Pois é, não tinha aquilo não na época. Era tudo com ferramentas simples. Como diz o popular, na mão grande, como deve ter sido. Você tem a noção do tamanho da arca? 135 metros de comprimento, mais de um campo de futebol, 22,5 metros de largura, 13 metros e meio de altura, quase um prédio de 5 andares. Agora imagina o pessoal olhando para Noé, construindo esse barco no meio do nada. Devem ter achado que ele era completamente maluco. E ainda assim, ele seguiu obedecendo a Deus. E olha só, Noé não era só construtor, ele também pregava. E durante 120 anos que ele foi construindo a arca, cada martelada ele avisava as pessoas sobre o dilúvio. Imagine quando ele martelava o dedo. Aí é que ele avisava mais ainda, gritando de dor. E aí eu te pergunto, quantos acreditaram? Apenas sua família. Mas será que ele falhou? Se fosse hoje, talvez eu achasse que foi o sinal do Wi-Fi dele que não estava bom. Está lá em Mateus 13,58 e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Nem Jesus conseguiu convencer todos. Às vezes não importa quantos sinais você mostre. E agora eu não estou falando do Wi-Fi não, viu? Estou falando de coisas mais sérias. Às vezes a gente ri para não chorar. Vou até repetir. Às vezes não importa quantos sinais você mostre. Algumas pessoas simplesmente não creem, não querem ouvir a verdade. Agora a grande questão: caberiam todos os animais na arca? A resposta é surpreendente. Muita gente acha que Noé levou todas as espécies que conhecemos hoje, mas na verdade ele levou os tipos primitivos, os ancestrais de cada grupo. Assim como os cães de hoje vieram de um ancestral comum, o mesmo aconteceu com os outros animais. O que eu quero te dizer com isso? A arca tinha espaço, sim. E tem mais. Os animais provavelmente entraram em um estado de hibernação durante o dilúvio, o que reduziu a necessidade de comida e evitou que predadores atacassem suas presas dentro da arca. E aí, impressionante, né? Depois do dilúvio, o mundo estava diferente. Antes a humanidade era vegetariana, mas depois Deus permitiu o consumo da carne. Isso mudou completamente a dieta e o estilo de vida das pessoas. Em Gênesis 9,3 está escrito: tudo que se move e vive servirá de alimento para nós. Noé e sua família tiveram que se adaptar a um novo estilo de vida. O que essa história significa para o futuro? Agora vem a parte mais intrigante. A Bíblia diz que, assim como foi nos dias de Noé, será na vinda de Jesus. Está lá em Mateus 24:37. Assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Ou seja,
A história de Noé não é só uma lenda do passado. Ela é um aviso para nós. Hoje vemos corrupção, violência, desprezo por Deus. A Bíblia fala de um juízo futuro, mas também fala de uma nova terra sem dor e sem sofrimento. A pergunta é: estamos preparados? A história de Noé nos ensina que devemos confiar em Deus, mesmo quando o mundo inteiro duvidar. Você pode ser a exceção na sua geração, assim como Noé foi. E você estaria pronto para entrar na arca? Se esse vídeo fez sentido para você, deixe um like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Você acredita que estamos vivendo tempos parecidos com os de Noé? E aí? Quero saber sua opinião.